Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio de Os Munhecas, simplesmente o maior e, com certeza, o mais divertido MesaCast sobre economia do Brasil e do mundo. É isso aí, pessoal. Prepara o coração e segura a carteira, porque hoje a gente vai destrinchar aquele assunto que faz todo mundo chorar no banho. Por que o simples ato de existir e fazer as compras do mês está ficando tão ridiculamente caro? E já dou spoiler, a culpa não é do dono da padaria da esquina. Pois é, e para começar a desatar esse nó, vem logo aquela pergunta clássica. Como é que um conflito rolando lá do outro lado do planeta consegue encarecer o feijão com arroz aqui no nosso prato? Cara, sabe aquela sensação de estar pagando uma conta altíssima de uma festa VIP para a qual a gente nem foi convidado? É bem por aí. A geopolítica é implacável. O pessoal briga lá fora e a gente toma facada aqui no caixa do supermercado. Então vamos lá, para entender isso, a gente precisa falar do nosso primeiro grande vilão, que é o choque global de energia. Esse é basicamente aquele imposto invisível que incide sobre tudo que a gente consome no dia a dia. Exatamente. E quando a gente fala de energia e confusão nas rotas marítimas, o grande termômetro é o petróleo. A alta volatilidade no preço do barril não afeta só a gasolina na bomba. O petróleo é tipo uma taxa global que atinge tudo. Pensa assim, é tipo ir num barzinho. A gente acha que vai pagar só a cerveja, né? Aí na hora de fechar a conta tem o curviar artístico, a taxa de serviço, o shopping que subiu de preço do nada. O petróleo mais caro encarece o plástico da embalagem, o frete do caminhão, a máquina lá na fazenda. É o pacote completo da inflação. Apresentador 2 tem até uma frase de um dos relatórios que diz assim: a energia atua como um motor transversal da inflação global. Chique, né? Chique, mas para nós significa dor no bolso. Traduzindo daquele economês chato da Faria Lima para o nosso dia a dia, se o custo do navio lá fora sobe, aquela nossa comprinha na China fica mais cara, e o pacote de macarrão no mercadinho também. É uma bola de neve que passa por cima do salário sem a menor dó. E como desgraça pouca é bobagem, a gente entra na segunda parte do problema, a inflação persistente lá nos Estados Unidos, que, adivinha só, vira uma dor de cabeça imensa para nós aqui. É aquela máxima: se os Estados Unidos espirram, o Brasil pega uma pneumonia dupla na hora. O Banco Central deles, o famoso Fed, já tá suando frio. Os dados de abril de 2026 mostram a inflação cheia deles batendo 3,8%, reacelerando na cara dura. E o núcleo tá ali em 2,8%. Os engravatados do Fed estavam super crentes que iam começar a cortar os juros da economia americana. Aí vem esse choque de energia, a conta chega e eles ficam de mãos atadas. Não dá para baixar juros com a inflação subindo, senão a economia deles entra em ebulição. Agora, puxando para o nosso quintal na terceira parte, a gente precisa ligar o alerta do IPCA. E o recado aqui é bem direto. Não dá para se enganar com um único mês bom. A gente adora comemorar uma vitória antes da hora, né? E esses dados mostram certinho o porquê da gente ter cautela. De um lado, a manchete bonitinha, toda otimista. A inflação de abril caiu para 0,67%. Mas o choque de realidade bate forte quando a gente olha para o lado direito. O acumulado de 12 meses acelerou e foi parar em 4,39%. Então, galera, muito cuidado. Olhar só para um mês isolado é que nem olhar um mundo pelo buraco da fechadura. A inflação de 12 meses é aquela verdadeira bola de neve ganhando velocidade e vindo direto para nossa ladeira. O que nos leva a esse número bem preocupante? O mercado financeiro, através do Boletim Foco, está projetando a inflação lá para 4,9% para o fim de 2026. Cara, é muito tempo. O que isso significa para a gente, réis mortais? Significa que o mercado já sacou que essa bagunça não é passageira, a pressão nos preços não é uma chuvinha de verão, é um inverno prolongado. As coisas vão continuar caras por um bom tempo. E onde é que o bicho está pegando de verdade? A gente olha para esse gráfico do IPCA e os grandes vilões são as fatias de alimentos e bebidas e, logo depois, saúde e cuidados pessoais. É a nossa velha e famosa regra do pastel de feira, pessoal. A inflação é aquele preço do pastel que nunca para de subir. O frete ficou caro, o óleo foi lá para cima. No fim das contas, encher a barriga e comprar remédio são os dois itens que estão massacrando a renda de quem trabalha. Bom, para amarrar tudo isso na parte 4, a gente vai desenhar o efeito dominó econômico. Vamos ligar os pontos da geopolítica mundial direto até a prateleira do supermercado. Vamos tirar o terno e a gravata dessa história e mostrar o passo a passo de como o nosso cafezinho acaba custando uma fortuna. Primeiro passo: rolam as tensões geopolíticas e o petróleo dispara. Segundo passo, o frete global sobe e a inflação dos americanos reacelera. Terceiro passo, os juros lá nos Estados Unidos continuam altos, o que deixa o dólar bombando. Aí vem o quarto passo, que é a voadora no peito dos brasileiros. O dólar forte esmaga a nossa moeda.
a gente acaba importando essa inflação mundial. E para tentar apagar esse incêndio, adivinha? O nosso Banco Central se vê obrigado a manter a Selic presa lá na estratosfera. E isso esbarra num termo em inglês que está na moda nos noticiários, higher for longer, ou seja, juros mais altos por muito mais tempo. É a tática pesada dos bancos centrais de congelar o custo do dinheiro lá no alto para forçar a economia a dar uma esfriada. Trazendo para o nosso mundo, é a mesmíssima coisa que o banco escondeu o nosso cartão de crédito porque a gente perdeu a mão nas compras. O dinheiro fica tão caro que as empresas seguram as contratações, o pessoal para de consumir e a economia inteira tira o pé do acelerador na marra. E aí chegamos na quinta e última parte, que é o que mais interessa, o impacto real na nossa carteira. Porque no fim das contas, a macroeconomia sempre bate de frente com o nosso saldo bancário. Bora se preparar para o impacto. Exato. É agora que a gente sente os golpes. Crédito e financiamentos ficam absurdamente mais caros. Produtos importados e a gasolina continuam batendo no teto. Os gastos do dia a dia, como supermercado e transporte, não dão um dia de trégua. E se tinha plano de comprar casa ou trocar de carro, esquece. O mercado desses bens duráveis trava completamente. É isso aí. Pelo amor da saúde do nosso bolso, entrar no crédito rotativo ou tentar financiar um carro zero em 60 parcelas no cenário de hoje é um tiro no pé gigantesco. O custo desse dinheiro vai engolir a gente vivo. Por isso, a gente organizou esse pequeno manual de defesa. A dica de ouro e mais prática possível hoje é: fujam das dívidas de longo prazo. A gente precisa segurar a bronca até que esse choque de energia e a inflação decidam dar uma folga. A ordem é fechar a torneira e apertar os cintos, galera. A geladeira pifou, manda consertar em vez de comprar uma nova agora. É o momento de ter inteligência financeira para conseguir surfar essa onda pesada sem se afogar no mar dos juros. Para fechar o papo de hoje, a gente deixa essa reflexão bem provocativa no ar. Será que as nossas carteiras estão realmente preparadas para aguentar juros altos por tanto tempo assim? É uma pergunta dura, mas essencial para todo mundo proteger o patrimônio. Com certeza. E se a carteira não está preparada, pelo menos agora a gente sabe que pode colocar a culpa tranquilamente no petróleo e no Fed, chorando as pitangas com muito embasamento econômico. Brincadeiras à parte, galera, organizem as contas. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um baita episódio de Os Munhecas. Valeu demais, pessoal. Compartilhem esse episódio com aquele amigo que está querendo parcelar o mundo no crediário. Um abração e até a próxima.